Neste vídeo serão apresentadas na ordem cronológica os modelos de aeronaves utilizados pela Força Aérea Brasileira no transporte aéreo presidencial. Lockheed Lodestar VC-66. O Lockheed L-18 Lodestar foi o primeiro avião presidencial do governo brasileiro. Sua aquisição foi feita em 1942, do exército americano, para atender o presidente Getúlio Vargas. Esta aeronave teve seu interior especialmente modificado para servir como avião presidencial, se tornando assim a primeiro FAB 001. No Brasil, ficou designado como VC-66. No entanto, era pouco apropriado para as viagens presidenciais, devido à baixa autonomia e ao pouco conforto. Foi utilizado até 1962 como avião presidencial, e após esse ano, continuou em serviço na FAB, até ser sucateado em 1971. Vickers Visconti VC-90. O Vickers Visconti VC-90 foi o segundo avião presidencial do governo brasileiro. Sua aquisição foi feita em 1954 para atender o presidente Juscelino Kubitschek e substituir o avião anterior VC-66 por ser limitado em autonomia e ter pouco conforto. Foram encomendados duas unidades que ficaram designados como VC-90-2100 e VC-90-2101. Sua configuração contava com 71 assentos e 4 motores Rolls-Royce Dart. Este avião foi bastante usado pelo presidente Juscelino Kubitschek para acompanhar a construção da nova capital Brasília. Os Vickers Visconti foram utilizados no transporte presidencial até 1968. BAC 111 VC-92. Em 1967, o então presidente Arthur da Costa e Silva encomendou 2 jatos britânicos BAC 111 Série 400, denominados pela FAB como VC-92, para substituir os Vickers Visconti VC-90 no transporte presidencial. Os dois VC-92 receberam o registro militar 2110 e 2111, sendo que o 2111 foi o primeiro a entrar em serviço pela FAB em outubro de 1968. O segundo VC-92 foi entregue em maio de 1969. Estes aviões eram apropriados somente para rotas regionais entre Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram muito utilizados pelos presidentes e seus ministros, mas precisavam ser complementados por aeronaves menores, como o VC-90 e os Avro C-91. Os VC-92 serviram por um período de 8 anos, tendo sido desativados em 1976. Boeing 737-200, VC-96. Os VC-96 foram 2 aeronaves Boeing 737-200 da Força Aérea Brasileira, utilizados para voos domésticos por ministros de Estado e autoridades do governo brasileiro. Foram adquiridos em 1976, com matrículas 2115 e 2116, para substituição do antigo VC-92, o primeiro jato do Grupo de Transporte Especial, GTE, e que estava em operação desde 1968. Os VC-96 contavam com uma configuração interna para receber 40 passageiros, 6 tripulantes, além de uma cabine VIP, destinada ao transporte presidencial. Entre 1976 e 2010, os VC-96 apoiou o transporte de 7 presidentes da República, sendo 2116 a aeronave que mais vezes utilizou o código de chamada Força Aérea 01. A aeronave também se destacou por ter transportado o corpo do presidente Tancredo Neves em 1985 e por ter percorrido 11 estados brasileiros com o Papa João Paulo II a bordo, em 1980. Boeing KC-137. O KC-137
FAB 2401, foi uma aeronave da Força Aérea Brasileira, de prefixo KC-01, fabricado como Boeing 707-345CH, que foi utilizado pela Presidência da República entre 1986 e 2005, sendo adaptado para uma configuração VIP. Construído em 1968, o 707 pertenceu inicialmente à Cibody World. 8 anos depois, a aeronave foi adquirida pela Varig e chegou ao Brasil em 7 de abril de 1986, recebendo a matrícula Papa Victor Juliette Yankee. Ainda em 1986, o jato foi adquirido pelo então presidente José Sarney, juntamente com outro Boeing 707, prefixo KC-03. Com uma configuração inicial para 90 assentos, o FAB 2401 se distinguia externamente dos demais três KC-137, pela sua pintura VIP em branco com uma faixa preta na altura das janelas. O FAB 2403 foi empregado como avião presidencial reserva. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, houve alguns incidentes com o KC-137, e em uma dessas ocasiões, o avião foi apelidado pelo então chanceler Luiz Felipe Lampreia de Sucatão, depois de um incidente com um dos motores, a bordo do FAB 2403. O presidente Fernando Henrique Cardoso passou a evitar o avião e contratou aeronaves Airbus A330 da TAM para suas viagens intercontinentais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a utilizar o FAB 2401 devido ao alto custo dos contratos com a TAM até a aquisição do Airbus A319 ACJ em fevereiro de 2004. Depois de 27 anos de atividades, os 4 KC-137 foram oficialmente aposentados em 10 de outubro de 2013. Airbus VC-1A. Em 2005, o governo brasileiro, sob comando do então presidente Lula, adquiriu a aeronave presidencial, que é usada até hoje. O nome oficial da aeronave é Airbus VC-1A Santos Dumont e foi adquirida como substituição para o KC-137. A aeronave foi apelidada de Aerolula, mas, apesar do nome, foi usada nos governos Dilma, Temer e atualmente no governo Bolsonaro. O VC-1A consegue voar até 11.000 km, dependendo do número de passageiros a bordo, permitindo voos de Brasília a Paris, Nova York, Quebec ou a Washington, sem escalas, diminuindo assim a demanda por apoio logístico da FAB durante as escalas. Também conhecido como FAB 2101, o VC-1A pode levar confortavelmente até 30 passageiros, além de 12 tripulantes. A aeronave possui suíte com cama, TV, armário e até um chuveiro, sala de reuniões privativa, além de uma moderna cabine de comunicações via satélite. A frota presidencial não possui apenas o VC-1A. Além dele, outras aeronaves menores e helicópteros estão disponíveis para outros tipos de missões, como o caso dos aviões Embraer 190 VC-2 e Embraer 135 VC-99. Os helicópteros usados são os Eurocopter 725, designados BH-36, e Eurocopter 135, designados BH-35. Todas essas aeronaves fazem parte da frota do GTE, Grupo de Transporte Especial. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.